Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do verso de número 1 até o verso de número 11. Portanto, ouçam com fé e com atenção a palavra do Santo Evangelho. Então foi conduzido Jesus pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui até baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Meus irmãos, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus, antes que qualquer palavra seja dita ou ouvida nesta manhã, nós reconhecemos que estamos diante de Ti, não como meros espectadores de uma história antiga, mas como povo que precisa ser confrontado, povo que precisa ser formado e redimido pela Tua palavra viva. Abre nossos olhos para enxergar Jesus no deserto, fiel onde falhamos, firme onde nós cedemos, obediente onde nós murmuramos, e que ao contemplá-lo sejamos transformados à sua imagem. Guarda-nos, Deus, da distração, guarda-nos, Deus, da dureza de coração e da ilusão de que já sabemos o suficiente. Fala a nós, Senhor, e que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, feliz quaresma. Hoje, meus irmãos, hoje eu quero trazer uma pergunta que eu desejo que cada um de vocês leve para sua casa. Não é uma pergunta difícil, não é uma pergunta complicada, é na verdade bastante simples. No entanto, essa pergunta que eu tenho a fazer, ela tem o poder de reorganizar a sua vida inteira, se você levá-la a sério. E a pergunta é essa: o que está no centro da sua vida? O que está no centro da sua vida? Meus irmãos, essa não é apenas uma pergunta retórica. Afinal de contas, eu sei que vocês, como bons cristãos, imediatamente responderiam: Jesus. E eu não espero uma resposta diferente. Essa, de fato, não é uma pergunta retórica, mas sim uma pergunta cirúrgica. E digo cirúrgica porque é exatamente isso que o nosso texto vai fazer conosco. Ele vai cortar, ele vai nos cortar até o centro dos nossos corações, o centro das nossas prioridades, e vai nos mostrar a quem nós realmente estamos servindo. Mas antes de nós chegarmos lá, nós precisamos de um pouco de contexto. Contextualizar aquilo que nós estamos vivenciando na quaresma. Sabemos muito bem que o calendário cristão não é uma mera tradição morta, uma mera tradição vazia. Ele foi desenvolvido com um propósito muito claro, que é ajudar a igreja a reviver a história de Cristo na nossa vida litúrgica,
mas também na nossa vida cotidiana, na nossa vida nos nossos lares. Cada estação é, portanto, um convite para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos conformados à imagem do Senhor Jesus. Portanto, não é encenação, não é teatro, não é qualquer coisa do tipo, não é qualquer outra coisa do tipo. É a pedagogia de Deus. É Deus nos ensinando através e por meio do tempo. E a quaresma, então, tem um propósito bastante específico e urgente. O propósito de moldar os nossos corações, para o arrependimento. Esse é o propósito fundamental da quaresma. Moldar os nossos corações para o arrependimento. No entanto, meus irmãos, é curioso que, por vezes, ao falar a respeito da quaresma, e especialmente como um evangélico, algumas pessoas rejeitam ou simplesmente desdenham da quaresma dizendo: ah, pastor, mas jejum e oração já fazem parte da vida cristã. Já devem fazer parte da vida cristã comum. E de fato fazem. De fato devem fazer. Mas então eu vou além. E eu pergunto para essa pessoa: bom, já que você está me dizendo isso, então eu só posso imaginar, eu só posso supor que você seja bastante consistente com a sua prática de oração e jejum. Se você desdenha uma estação, uma única estação ao longo do ano, que vai te moldar no jejum e na oração, e você desdenha, então é porque você é muito bom no jejum e na oração. Essa é a resposta. E na verdade, a resposta dessa pessoa, vocês devem imaginar. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é que sim, a quaresma existe justamente para pessoas como eu e você. A quaresma existe para abençoar pessoas como eu e você, meus irmãos. Como eu e você. E o segundo ponto, agora já olhando para o nosso texto de hoje, é que nós devemos perceber que quando certos números aparecem repetidamente nas Escrituras, nós devemos saber que não é por acaso. Não é por acaso. Não é coincidência, por exemplo, que existem 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Não é coincidência. Não é por acaso que o número 3, o número da Trindade, seja também o número da ressurreição. E o número 40? O número 40, por sua vez, é um daqueles números que surgem nas Escrituras repetidamente e sempre no mesmo contexto. Sempre num contexto de provação e num contexto de preparação. Sempre que o número 40 aparece nas Escrituras, Deus está trazendo provação e preparação para o seu povo. Houve chuva por 40 dias e 40 noites no dilúvio. Moisés passou 40 dias no topo do Sinai, sem comer nem beber, esperando a palavra de Deus. Elias caminhou durante 40 dias no deserto, fugindo de Jezabel, fugindo de Satanás, até chegar ao Monte Horebe. E talvez o mais conhecido de todos nós, o povo de Israel. O povo de Israel peregrinou, agora não durante 40 dias, mas Deus fez o povo peregrinar por 40 anos. 40 anos antes de entrar na terra prometida. Portanto, meus irmãos, quando lemos esse texto, quando lemos que Jesus foi conduzido ao deserto por 40 dias, Deus está nos dizendo: presta atenção. Preste atenção. Deus está provando e preparando alguém. Preste atenção. E esse alguém agora é o seu próprio filho. Esse alguém agora é o próprio Filho de Deus. Mas também, meus irmãos, há um outro detalhe que eu não quero que deixemos passar.
O fato de que é o Espírito Santo que conduz Jesus ao deserto. O mesmo Espírito que havia descido sobre Jesus no batismo. A voz do Pai declarando: este é o meu Filho amado. Agora é o Espírito que conduz Jesus ao deserto para ser tentado. É o Espírito que leva Jesus para esse lugar de provação. O Espírito não coloca Jesus num jardim, mas coloca num deserto. Portanto, isso precisa ser perfeitamente assimilado por nós. O deserto, meus irmãos, faz sim parte do plano de Deus. E se fez parte do plano de Deus para Jesus, é muito provável que faça parte do plano de Deus para a sua vida também. Ser ungido não significa ser poupado. Ser amado pelo Pai não significa ser privado de tentações. Pelo contrário. O que Deus e o Espírito estão dizendo é que ser levado para o deserto significa que você está sendo treinado. Que você será treinado para vencer as tentações e provações. É isso que Deus está dizendo. Pelo contrário, ser ungido não significa ser poupado. Ser amado pelo Pai não significa ser privado de tentações. Mas pelo contrário, significa que agora você será treinado para vencê-las. Treinado para vencer. Mas para que nós possamos compreender plenamente o que está acontecendo no deserto, nós precisamos enxergar Jesus em dois papéis simultâneos. Em primeiro lugar, ele é um novo Adão. Jesus está no deserto como um novo Adão. E como citei, não num jardim, mas agora no deserto. E em segundo lugar, ele é o novo Israel de Deus. Esses dois papéis são importantes. Jesus está desempenhando dois papéis simultâneos. Ele é um novo Adão, mas também ele é o novo Israel. Isso, meus irmãos, não é uma leitura forçada da história, mas é o que o próprio texto bíblico nos informa. A genealogia registrada no Evangelho de Lucas termina afirmando que Jesus é filho de Adão, filho de Deus. A genealogia em Lucas acaba dessa forma: Jesus Cristo, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, não é por acidente que Jesus está conectado a esse primeiro homem. Ele é, como Paulo nos fala em 1 Coríntios 15, o último Adão. Jesus é o último Adão. Não apenas um novo começo, mas o último. A correção definitiva. Jesus é a correção definitiva de tudo aquilo que o primeiro Adão e de que outros Adões fizeram ao longo da história. Jesus é a correção definitiva daquilo que o primeiro Adão e que os demais Adões nós fizemos ao longo da história. Mas Jesus não é apenas o último Adão. Jesus é também um novo Israel. E isso fica absolutamente claro quando nós prestamos atenção ao tipo de tentação que ele enfrenta a cada etapa. A cada tentação, a cada etapa. Cada uma das três tentações ecoa uma das grandes falhas de Israel. É isso que acontece aqui, meus irmãos. Prestem atenção. Jesus é também o novo Israel, e cada uma das três tentações ecoa uma das grandes falhas de Israel. A primeira tentação acontece no deserto, onde Satanás sugere que Jesus transforme pedras em pão. Esse é exatamente o lugar e a crise que Israel enfrentou durante os seus 40 anos de peregrinação. E qual foi a resposta de Israel para Deus? Murmuração. Essa foi a resposta de Israel a Deus em meio à peregrinação de 40 anos no deserto. Deus sustentando, Deus conduzindo,
E a resposta do povo foi insatisfação e murmuração. Ah, quem dera tivéssemos morrido no Egito, quando nós comíamos pão a fartar. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Êxodo 16. Israel não confiou no Pai para suprir as suas necessidades. Por outro lado, Jesus confia plenamente. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, quando comíamos pão a fartar. Essa foi a resposta do povo. Essa foi a triste resposta do povo e é a nossa resposta muitas vezes a Deus. Mas Jesus não age dessa forma. Jesus confia plenamente. E essa foi a primeira tentação. A segunda acontece no pináculo do templo, em Jerusalém, onde Satanás, olha só, cita as próprias Escrituras. Satanás conhece as Escrituras. E sugere que Jesus se jogue do alto. Isso, meus irmãos, nos recorda a atitude de Israel, que depois de construir o templo, passou a tratar o favor de Deus como uma garantia absoluta e automática. Ah, nós somos o povo do templo. Nada pode nos acontecer. Templo do Senhor é este. Nada pode nos tocar. Nada pode nos atingir. E eles diziam isso, ao mesmo tempo que praticavam todo tipo de abominação. Jeremias 7 deixa isso muito claro. O povo falava, templo do Senhor, olhem, o templo do Senhor, a habitação do Senhor. Enquanto praticavam todo tipo de abominação diante do Senhor. Eles começaram a pensar que a presença de Deus era como se fosse um cheque em branco. E talvez alguns aqui não saberão o que é um cheque. Não existe Pix em branco, né? Tudo bem. Eles começaram a pensar que a presença de Deus era como se fosse um cheque em branco. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, afinal de contas, vocês são o meu povo. Templo do Senhor, habitação do Senhor. Mas Jesus se recusa a transformar a fé em presunção espiritual. Esse foi o pecado daquele povo. Presunção espiritual. Ah, mas eu já fui batizado. Ah, mas eu comungo todo domingo. Presunção espiritual. Essa foi a segunda tentação. E a terceira, então, acontece num monte onde Satanás oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração. Esse acontecimento ecoa diretamente a idolatria do povo de Israel no Monte Sinai. Quando o povo então se prostra diante de um bezerro de ouro criado por eles mesmos. Enquanto Moisés recebia a lei de Deus. É engraçado e tão estúpido como nós conseguimos criar os nossos próprios ídolos e adorá-los. Nós temos essa capacidade, como Calvino muito bem escreveu, o coração humano é de fato uma fábrica de ídolos. Criamos ídolos e como se não soubéssemos de onde eles vieram, está aqui o meu Deus. Está aqui o meu Deus. Esse acontecimento ecoa diretamente a idolatria de Israel no Monte Sinai. Quando o povo se prostrou diante do bezerro de ouro, enquanto Moisés recebia a lei de Deus, Israel trocou a glória do Deus vivo por uma imagem fabricada pelas suas próprias mãos. Pelas suas próprias mãos. E nós fazemos isso, meus irmãos. Criamos ídolos também. Mas Jesus se recusa a fazer o mesmo. Ele sabe que ele é a imagem do Pai. Ele sabe que ele é a imagem do Pai. Portanto, meus irmãos, a grande revelação do texto é esta. Onde Israel falha, Jesus se mostra fiel. Onde Adão cede, Jesus resiste até o fim. Onde a humanidade toda se curva diante dos ídolos do templo, o Filho de Deus permanece plenamente de pé.
E essa vitória se dá tão somente por meio da palavra. Todas as propostas de Satanás são respondidas e rejeitadas por Jesus com citações do livro, com citações da Bíblia, Deuteronômio, o grande sermão de Moisés, exortando Israel à fidelidade antes de entrar na terra prometida. É dali que Jesus tira suas respostas. É a partir dali que Jesus recusa as propostas de Satanás. Jesus não vence Satanás com algum tipo de espetáculo. Jesus não vence Satanás com meras palavras mágicas. Jesus vence Satanás com a Escritura. Vence com a própria palavra de Deus. Vence com a palavra do Pai. Diferente de Adão e diferente de Israel, Jesus confia na palavra do seu Pai. Confia plenamente na palavra do Pai. E é assim que ele vence. Mas agora, meus irmãos, agora que já vimos o texto, agora que já ouvimos a respeito do texto, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Cada uma das 3 tentações toca uma área fundamental da nossa existência. E cada uma é, no fundo, uma pergunta sobre o que está no centro das nossas vidas. Lembram da pergunta no início do sermão? Diante de cada uma dessas tentações, o que realmente está no centro das suas vidas? A primeira tentação, transformar pedra em pão, é aquela famosa tentação do conforto imediato. Satanás não está sugerindo algo obviamente errado. Ele sugere algo bastante razoável. Jesus, você está com fome? Jesus, você tem poder? É só juntar as coisas. Você está com fome, você tem poder. Resolva esse problema agora. É a lógica do atalho, meus irmãos. Para que esperar? Para que esperar uma resposta de Deus se eu tenho aqui os recursos necessários para aquilo que eu quero fazer, as pessoas necessárias? É a lógica do atalho. Para que esperar? Para que esperar uma resposta de Deus? Para que esperar a solução de Deus? Para que confiar? Para que depender em Deus e nos meus irmãos? Se eu posso dar o meu jeitinho aqui e resolver. Eu resolvo sozinho, no meu tempo, do meu jeito, ninguém vai ficar sabendo. É a lógica do atalho e do conforto imediato. Mas Jesus responde com Deuteronômio 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É disso que nós vivemos, meus irmãos. É disso que nós vivemos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Há algo muito mais fundamental que pão. Há algo muito mais fundamental que pão. Há algo muito mais necessário do que conforto. E a própria palavra de Deus. Muito mais. A relação viva com o Pai que sustenta a nossa vida humana. Assim, meus irmãos, deixe-me fazer uma pergunta bastante direta. Em quais momentos da sua vida você busca conforto imediato em vez de confiar na provisão e na direção do Pai? Em quais momentos? Quando você opta pelo atalho em vez de optar pela obediência? Em quais áreas da sua vida você está convertendo pedras em pão? Buscando satisfação ou mero conforto? E dentro do conforto está aquela ideia de, eu não vou me expor. Talvez eu tenha que reconhecer algum pecado. Eu não vou me expor, eu não vou mostrar as minhas fraquezas. Deixa eu quietinho aqui. Eu estou confortável, eu dou o meu jeito. E eu não dependo de Deus. Não dependo do povo de Deus. Eu busco satisfação ou mero conforto em coisas que claramente não foram dadas por Deus para aquele momento.
É assim que nós agimos com relação à primeira tentação. A segunda, jogar-se do pináculo para que Deus sustente milagrosamente, é justamente a tentação da presunção espiritual. Note que aqui Satanás cita as Escrituras. O diabo conhece a palavra, ele conhece as Escrituras, e o problema aqui não é a citação, mas é o uso indevido da palavra de Deus. Ele usa a promessa de Deus para justificar, testar a Deus. Vamos testar, vamos ver se esse seu Deus é tão fiel assim como você está dizendo. É confundir a fé com arrogância. É dizer, eu tenho as promessas de Deus e, portanto, agora eu posso viver como eu quiser. Eu posso esperar que Ele apareça para resolver os problemas que eu mesmo criei. Eu posso esperar que Ele apareça para me salvar. Mas Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Confiar em Deus não é, meus irmãos, não é o mesmo que desafiar a Deus. Não é. Assim, em quais áreas da sua vida você tem presumido o favor de Deus? Em quais áreas? Onde você trata a graça de Deus como licença para o pecado, licença para a negligência, licença para a desobediência? Em quais áreas da sua vida você tem usado aquele famoso jargão? Ah, mas eu também sou filho de Deus. Em quais áreas? Em quais momentos da sua vida você tem usado esse discurso? Ainda que inconscientemente. Pensem, meus irmãos. Em quais áreas? Essa é a segunda tentação. E a terceira, todos os reinos do mundo em troca de adoração a Satanás, é a tentação da glória sem a cruz. É o caminho do sucesso sem sofrimento, sem pagar o preço devido. É a busca pelo poder, a busca pela influência, às vezes até mesmo nas redes sociais. É a busca por poder e por influência, ou simplesmente por reconhecimento, sem pagar o devido preço. Jesus já estava destinado a reinar sobre todas as nações. Já estava. Essa não era a questão. A questão era: qual caminho? Qual caminho Jesus Cristo trilharia para se tornar rei das nações? Satanás oferece um trono. Sempre nos oferece um trono, mas sem a cruz. Satanás sempre oferece um trono sem a cruz. O nosso Deus, o nosso Pai, oferece o trono sim. Ele também oferece o trono. E um trono muito melhor. Mas nós temos que passar pela cruz. Teremos que passar pela cruz. Teremos que carregar a nossa cruz. Portanto, meus irmãos, reflitam. Em quais áreas você tem buscado uma glória sem a cruz? Onde você quer resultado? Vida financeira. Quantas vezes nós tentamos sair do buraco, ou queremos sair do buraco, sem tentar sair do buraco? Gastando da mesma forma, tendo os mesmos hábitos ruins. Ah, Deus, por que eu estou sempre no vermelho? Mesmos hábitos, mesmas práticas. Mesmas práticas. Glória sem cruz. É isso que estamos tentando fazer. Onde nós temos buscado resultados diferentes sem passar pelo processo. Queremos os frutos sem ter que plantar. Queremos a ressurreição, a glória da ressurreição, sem passar pelo Calvário. Pensem nessas coisas. Jesus
Jesus sabia com clareza quais eram as suas necessidades. E isso nós somos muito bons. Somos bons em reconhecer quais são as nossas necessidades. Mas Jesus também sabia como supri-las dentro da vontade do Pai. Jesus sabia com clareza quais eram as suas necessidades, mas ele também sabia como supri-las dentro da vontade do Pai. Jesus era movido pelo Espírito, mas vivia conforme a palavra. Havia ordem, havia propósito, havia alinhamento entre aquilo que ele dizia e sobre quem ele afirmava ser o Filho de Deus. Havia coerência entre quem ele dizia ser e aquilo que ele fazia, a forma como ele vivia. E quanto a nós, meus irmãos? Quanto a nós? Uma das formas mais honestas de nós identificarmos as nossas prioridades, vejam só, uma das formas mais honestas de identificarmos as nossas prioridades, as prioridades reais, não a que nós dizemos ter, é olhando para a nossa agenda. Olhando para a nossa agenda. Uma das formas mais honestas de identificarmos as nossas prioridades reais é olhando para a nossa agenda. Uma agenda nunca mente. E a ausência de uma agenda fala mais alto ainda. A agenda não mente. Apenas para dar um exemplo bastante concreto, ligado à nossa vida em comunhão. Pensem comigo. Nós, como igreja, temos ao menos um compromisso semanal, que é o culto ordenado pelo Senhor. E temos oportunidades mensais de estarmos juntos em almoços, reuniões de mulheres, reuniões de homens. Como está a sua agenda a respeito dessas coisas? Olha para a sua agenda. Talvez do ano. Se você é bastante organizado, você tem a agenda do ano. Onde que está registrado lá isso? Pelo menos os domingos, ou de repente você organiza como vai ser a sua semana para chegar no domingo. Como está isso na sua agenda? Como está a sua agenda em torno dessas coisas? Se não está, por que não está? E cabe deixar claro, aquilo que é requisitado pelo Senhor é o domingo, o dia do Senhor, e para esse não há desculpa. Porém, outras atividades da igreja, por que não estão? Pode não ser prioridade para você, e não há um problema com relação a isso, mas você está ciente de que não é uma prioridade para você, ou você continua dizendo que é? Novamente, o que é requisitado, ordenado pelo Senhor, é o culto. Mas faz sentido com aquilo que você professa? Faz sentido considerando as suas necessidades reais, que você até reconhece e reclama para Deus? Faz sentido? Ou talvez você até nutra algum nível de insatisfação com a igreja ou com os irmãos. A sua agenda faz sentido com aquilo que você professa e com aquilo que você realmente necessita? Faz sentido, meus irmãos? É bastante comum termos necessidades reais, reconhecê-las, mas não reconhecer que nós precisamos colocar na agenda ações práticas e objetivas para supri-las. É bastante comum termos necessidades reais, mas não reconhecermos o que nós precisamos fazer para supri-las. E a verdade é que a gente sabe. A tentação é exatamente essa. Ter as necessidades certas, mas buscar supri-las pelos caminhos errados. É sempre assim. Ter as necessidades certas, mas buscar supri-las pelos caminhos errados. Satanás não é burro.
Ele não vai atacar algo que não é uma necessidade sua. Não vai. Simplesmente não vai. Ele vai fazer com que você enxergue a necessidade e busque suprir de outra forma, que não no modelo de Deus, não de acordo com a vontade de Deus. Precisamos de comunhão? E o que nós buscamos? Entretenimento, conforto ou isolamento? E reclamamos. Precisamos de comunhão e buscamos entretenimento, conforto e isolamento. Precisamos de palavra, da palavra do Senhor, e abrimos o Instagram. Não, mas eu vou assistir uma pregação. A quem você está querendo enganar? Porque a mim não. Precisamos de comunhão e buscamos entretenimento, conforto e isolamento. Precisamos da palavra de Deus, oração e jejum, e buscamos conteúdo no Instagram. Precisamos de oração e buscamos barulho e distração. É assim que nós vivemos. Aqui, meus irmãos, vou citar uma frase que eu tenho certas ressalvas quanto aos seus exageros, mas que carrega uma verdade que a gente não pode ignorar. E ela diz que se um cristão não está objetivamente incomodando o inferno, ele está o agradando. Se um cristão não está objetivamente incomodando o inferno, ele está o agradando. Não existe neutralidade. Ou você está resistindo a Satanás com a palavra de Deus, ou em algum nível você está cedendo a ele, talvez não de maneira objetiva, mas na maneira gradual e silenciosa, por meio da qual você organiza as suas prioridades. Na maneira gradual e silenciosa, em torno das quais as suas prioridades estão atualmente. Por isso tudo, meus irmãos, por tudo isso, a quaresma não é um tempo de ociosidade espiritual. Não é tempo de lamentação passiva. Não é tempo de murmuração. Exatamente como Israel fez no deserto. A quaresma é tempo de guerra. Tempo de guerra contra Satanás. Tempo de guerra contra a sua carne. Tempo de guerra contra o mundo. Tempo de guerra contra nós mesmos. É tempo de renúncia, tempo de arrependimento, tempo de conversão a Deus. Ainda algo que o texto nos ensina a respeito da vida em comunhão. Em Mateus, em certo momento, Jesus repreende Satanás com palavras que mais tarde ele usaria para Pedro. Arreda Satanás. Jesus usa essas palavras para o próprio diabo, mas em dado momento, ele usa para Pedro. Arreda Satanás. Mas por que, meus irmãos? Porque Pedro tenta convencer a Jesus a tomar o caminho mais fácil para a glória, e Jesus o repreende da mesma forma que repreendeu o diabo. Isso, portanto, meus irmãos, é um espelho para nós também. Quantas vezes somos nós que involuntariamente agimos como tentadores uns dos outros. Quantas vezes nós sugerimos atalhos aos nossos irmãos. Quantas vezes nós validamos o caminho da glória sem a cruz. A gente sabe que o irmão está caminhando para o abismo, mas eu não quero me incomodar. Eu não quero que meu irmão fique de mal comigo. Busca por conforto. Isso é um espelho para nós, deve ser um espelho para nós. Quantas vezes nós validamos o caminho da glória sem a cruz? Quantas vezes nós facilitamos a desculpa em vez de oferecer a verdade em amor, meus irmãos? E nós, como povo sacerdotal do Senhor,
nós temos o dever de nos sacrificarmos uns pelos outros. É assim que nós amamos. É assim que nós amamos. Sacrificialmente. Orando quando você não quer orar. Corrigindo quando você sabe que vai gerar aquele climão. Sendo compassivos, sendo gratos. Não apontar atalhos, mas apontar a cruz. Não apontar atalhos, mas apontar a cruz. Não facilitar a fuga do deserto, mas caminhar com eles. Caminhar com os nossos irmãos em meio ao deserto. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. E aqui, meus irmãos, está o coração da nossa esperança. Jesus foi tentado para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4 nos diz que nós não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Mas sim, um sacerdote que foi tentado em tudo como nós. Esse é o nosso sacerdote, irmãos. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é a pressão da glória gratuita. Ele sabe o que é ter a palavra de Deus usada contra você para te convencer a ceder. E nós vemos isso constantemente. Ele sabe o que é ter a palavra de Deus usada contra você para te convencer a ceder. Jesus pode nos santificar em meio às tentações, justamente porque ele venceu todas. Essa é a nossa esperança. Jesus pode nos santificar em meio às tentações, porque ele as venceu uma por uma, com a palavra do Pai na sua boca. Jesus venceu a todas. Absolutamente todas. Por fim, uma das coisas mais preciosas que as tentações de Jesus nos ensinam é essa. A verdade de que ao final de todo o deserto, sempre há um novo começo. Uma das coisas mais preciosas que a quaresma e as tentações de Jesus nos ensinam é que ao final de todo o deserto, sempre há um novo começo. Após todo o deserto, sempre há uma nova criação. Quando Jesus retorna do deserto, ele começa a reunir os 12 novos patriarcas do novo Israel, formando um novo povo para si. Um povo que seria redimido pelo seu deserto definitivo, a sua cruz, e pelo seu novo começo em 3 dias. 3 dias depois. A ressurreição é a terra prometida que nos aguarda no fim de toda a quaresma. Vejam só, lembrem só. A quaresma não tem um fim em si. Não é um fim em si. O alvo é que celebremos com maior gratidão, com maior convicção, a nova vida em Cristo Jesus. E se Jesus recapitula em si toda a história da humanidade, desde Adão, passando por Israel, e de cada um de nós, então nele nós temos a certeza de que haverá uma nova história para as nossas vidas também. Os nossos desertos não têm a última palavra. Os seus sofrimentos não têm a última palavra. Os seus pecados e falhas não têm a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo. E a última palavra de Cristo é a ressurreição. A última palavra de Cristo é que nós somos novas criaturas nele. Portanto, povo de Deus, enxerguem essa quaresma como uma grande oportunidade. Identifiquem os maus hábitos. Identifiquem desejos pecaminosos que têm prejudicado as suas vidas, as suas famílias, a sua comunhão com Cristo e com a própria igreja. E agora identificados, façam guerra contra eles. Façam guerra contra eles. Não com as suas forças, mas com a mesma arma que Jesus usou.
A palavra de Deus. Essa é a nossa arma mais fundamental. E assim, meus irmãos, voltamos à pergunta do começo. O que está no centro da sua vida? O que verdadeiramente está no centro da sua vida? Eu espero, meus irmãos, que ao sairmos daqui hoje, a nossa resposta seja cada vez mais clara e cada vez mais honesta diante de Deus e diante de todos. Porque ao final de toda a quaresma, há sempre uma terra prometida para nós. Ao final de todo o deserto, há sempre uma terra prometida da ressurreição. Há sempre uma esperança renovada para nós. Porque essa é a nossa fé. Essa, meus irmãos, é a nossa fé. Essa é a nossa crença. Esse é o nosso Senhor. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.